Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Agora, pois, estáis prontos, pois quando ouvirdes o som da buzina e do pífaro e da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, do foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de um fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vou repetir aqui essa pergunta do rei Nabucodonosor. Vou jogar vocês lá dentro da fornalha e quero saber quem é o Deus que vai te livrar. Quem é? Vamos continuar aqui. Responderam então Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é Ele que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses e nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Então ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que assentassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno do fogo ardente. O rei Nabucodonosor, ele viu o posicionamento desses homens que eles não iriam se dobrar diante da sua estátua. E ele pegou os seus soldados mais fortes e falaram: aumente a fornalha 7 vezes mais. E os homens fortes pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego e eles lançaram lá dentro da fornalha. Pule comigo agora para o versículo 30 e vamos ler o final dessa história. Versículo de número, vamos ver, 29 e 30, pronto, 29 e 30. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Você podia dar um aleluia, né? Versículo 30. Então o rei fez prosperar. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Diga aleluia. Qual o título que eu dei para essa mensagem? O título é Superando as Dificuldades e Sendo Honrado no Final. Muitos já conhecem esse texto. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram nomeados para uma posição de destaque na província da Babilônia. Eles tinham uma certa evidência pela função que eles exerciam ao lado do rei. Só que chega um momento em que o rei ele decide fazer uma estátua e ele diz que todos aqueles que faziam parte da sua província tinham que se dobrar perante aquela estátua, ajoelhar diante dela. E todo mundo, na hora que ouviu o barulho das harpas, do trompete, de todos os instrumentos musicais, eles se ajoelharam. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram: nós não vamos nos ajoelhar. Nós não vamos participar desse negócio. Sabe, irmãos, a fidelidade deles proporcionou a eles um momento difícil. E olha que momento difícil. Esses 3 homens se manterem fiéis a Deus trouxe para eles, eu acredito que uma das maiores pressões da vida deles. Serem lançados dentro de uma fornalha que aumentou o fogo 7 vezes mais.
Sabe, irmão, passar por momento difícil não é fácil. Passar por lutas e por adversidades não é fácil para ninguém. Agora, mais difícil ainda é quando você passa por momentos de luta e de adversidade, e esses momentos, eles vieram por causa da sua fidelidade a Deus. Você fala, puxa vida, estou fazendo tudo certo, estou fazendo tudo, estou colocando em ordem a minha vida todinha, eu estou acertando tudo aquilo que Deus me pediu, e agora eu estou passando esse momento difícil. Agora que eu entrei para a igreja, agora que eu estou eliminando um monte de coisa do meu passado, e puxa vida, parece que a fornalha está aumentando mais. Irmãos, esses 3 homens, eles conseguiram passar por esse momento de crise permanecendo fiel a Deus. E eles conseguem passar por um momento de crise se mantendo fiel a Deus. Isso proporcionou para eles um período de honra no final. Porque eles se mantiveram firmes, isso proporcionou para eles um período de honra e de exaltação. Quantos querem superar os momentos difíceis e no final dessa história serem honrados, premiados e coroados por Deus? Diga aleluia! Eu quero conversar com você hoje sobre isso, sobre superar, passar esses momentos difíceis, essa pressão violenta, e no final Deus nos honrar. Pastor, como é que eu faço isso? Vamos aprender aqui com esses 3 homens, porque aquilo que eles passaram pode ser exatamente a mesma coisa que você está passando hoje. Parece que a fornalha está aumentando, a pressão está aumentando, e ela está aumentando justamente na hora que você é fiel a Deus. Pastor, como é que eu faço? Vamos aprender com esses homens. A primeira coisa que eu vejo é que em nenhum momento Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles deixaram de se posicionar como pessoas que eram servas e tementes a Deus. Esses homens, eles não negociaram a sua fé. Quando o rei falou, olha, eu vou colocar lá dentro daquela fornalha aqueles que não se dobrarem, porque tem que se dobrar diante da estátua que eu fiz, do Deus que eu fiz. Então eles falaram, senhor rei, o senhor me perdoa. Contextualizando, os 3 homens, o senhor me perdoa, mas a gente é servo de Deus, e nós não vamos fazer esse negócio que você está mandando, não. Mesmo vocês sendo ameaçados de ser colocado na fornalha? Sim. Então eu quero ver se o seu Deus vai livrar vocês. Eles falaram, olha, nós acreditamos que o nosso Deus, ele é um Deus que livra, e nós não vamos fazer o que o senhor está mandando, não. Mas ainda assim, se ele não quiser nos livrar, também está tudo tranquilo. Nós continuamos acreditando nele e não vamos nos dobrar diante de nenhum outro Deus. Não vamos nos dobrar diante de nenhum outro Deus. Eles se posicionaram. Se eu quero ser honrado por Deus, eu preciso aprender a me posicionar, mesmo que a pressão esteja violenta. Mesmo que a pressão esteja violenta, eu preciso me posicionar como servo de Deus. Porque tudo que o diabo quer que você faça é, quando vem a pressão, você fale, vou voltar a fazer o que eu fazia. O que o diabo quer é que você se dobre diante dele de novo. É que você volte a ser escravo dele de novo. E aí como é que a exaltação virá se você se prostrou diante do inimigo e não se manteve firme como servo de Deus? Irmãos, os momentos difíceis e de pressão são os momentos onde mais nós podemos provar de que o nosso coração foi separado para Deus e não tem nada a ver com o inimigo. São os momentos onde nós mandamos um sinal para o céu e um sinal para o inferno. Não adianta vir com cilada, porque nós não vamos nos desviar.
Se você olhar histórias de pessoas que elas foram honradas e pessoas que foram desprezadas porque não se mantiveram firmes, não se posicionaram em momentos de pressão. Uma delas que foi honrada, sabe quem? Vamos ver se você conhece aí na Bíblia, uma pessoa que passou na moenda e no final da história foi honrado com tudo em dobro. Quem foi essa pessoa? Passou na moenda. O inimigo atacou tudo dele. E veio um monte de pressão no ouvido dele. Talvez está vindo um monte de pressão no seu ouvido. Esse negócio de igreja, rapaz, nada muda na sua vida. Esse negócio. Era a esposa de Jó que falava isso para ele. Maldiçoa-se Deus. Talvez você está ouvindo dentro da sua casa. Larga esse negócio, rapaz. Lá no seu trabalho você está ouvindo que esse negócio de Deus e de igreja é nada. E você está passando uma luta violenta. Uma prova violenta. Pois é. A resposta de Jó para sua esposa é: foi Deus quem me deu, Deus que tomou, bendito seja o nome do Senhor. Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal? O Senhor está sentado sobre o seu trono, e eu sei que vai chegar um momento que Ele se levantará e agirá sobre a minha vida, me proporcionando favor. E é por isso que Ele recebeu tudo em dobro. Se posicione dentro da sua casa. Se posicione dentro do seu trabalho. Não ceda às pressões do inimigo. Não ceda. Agora uma outra pessoa. Pressão. Esaú. A Bíblia diz que o Esaú, o filho primogênito de Jacó, o filho primogênito de Esaú, Jacó, Isaac. O filho primogênito de Isaac, que iria herdar tudo aquilo que Deus tinha colocado como bênção sobre o seu pai. Ele um dia, depois de muito trabalho, um dia de muita pressão, uma luta violenta igual essa que você está pensando, ele chega em casa e aí o irmão dele está lá e fala para ele assim: ô Esaú, Jacó, aí era o irmão, você por acaso quer vender o seu direito de primogenitura se eu te der esse prato de lentilha aqui, ó, gostoso, e ainda coloco pimentinha para você? Aleluia. Sabe o que Esaú falou? Que primogenitura nada, que era mais ou menos o seguinte: que ficar contando com promessa de Deus nada, que ficar esperando promessa. Eu tô com fome agora, ó, passa esse prato de lentilha para cá e dá a pimentinha que eu quero. Coca-Cola também, se tiver direito, eu vou desfrutar tudo. Então Esaú comeu o prato de lentilha. E ele perdeu a bênção da primogenitura. E diz a Bíblia que ele ainda chorou com lágrimas, mas ele não conseguiu receber de volta aquilo que um dia ele mesmo entregou de mão beijada para o inimigo. Então eu aprendo aqui que no momento difícil da pressão eu não posso me entregar para o inimigo, para as ciladas que estão sendo preparadas, porque é no momento da sua necessidade que o inimigo vai vir com a maior bandeja na sua frente, a maior bandeja. E possivelmente essa bandeja vem, sabe com qual aparência? Olha, se você pegar essa bandeja, você não entra na fornalha. Mas se você se mantiver firme nesse negócio aí, ó, de servir a Deus, de andar em fé, de palavra de Deus, aí você vai passar lá na fornalha. Esses homens se posicionaram. E eu acredito que Deus quer de nós posicionamento, irmãos, como homens e como mulheres de fé. Segunda coisa que eu vejo: esses 3 homens, quando chegaram na fornalha, não abriram a boca para murmurar. Você sabe, queridos, o que eu imagino aqui que esses caras talvez poderiam ter cometido o erro de fazer? Eles iriam manter-se firme diante de Nabucodonosor e falar: nós não vamos nos dobrar, Deus vai nos livrar. E na hora que os homens pegaram eles para jogar chegaram na boquinha ali daquela fornalha para jogar eles por aí. Rapaz, está vendo? Deus não faz nada por nós não, rapaz. A gente só é fiel a Deus, só trabalha na igreja de Jesus. Olha só, cara, nada acontece. Ah, meu Deus do céu, acho que não está valendo a pena não. Esses caras não fizeram isso. Eles não murmuraram nem um instante. Existem pessoas que elas até se posicionam,
Mas no meio do caminho, porque elas ainda não viram nenhum sinal de Deus, elas começam a murmurar e aí perdem a exaltação no futuro. Você está entendendo? Você fica falando, está vendo? Eu sou fiel a Deus, está vendo? Eu faço tudo. E aí isso acaba sendo uma fala de murmuração. E você perde aquilo que você iria receber como recompensa no futuro. Porque você até se posicionou, mas no meio do caminho murmurou. Dá uma batidinha no ombro do seu vizinho e fala bem assim, não murmura no meio do caminho não, irmão. Fala, fecha a boquinha, por favor. Fala, para de falar besteira, para. Ô irmão, nós precisamos decidir que acreditamos. E nós no meio do caminho, mesmo se chegamos diante da fornalha, nós vamos continuar acreditando. Diga aleluia. Pastor, eu fiz tudo direitinho, estou tudo fiel, e agora eu estou na fornalha? Amém, faz parte. Amém. Diz a Bíblia que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha e não da fornalha. E é por isso que eles foram exaltados. Eles foram exaltados porque lá no meio daquela fornalha, daquela pressão, Deus manifestou livramento. Talvez, irmão, a pressão que você está sofrendo hoje é Deus preparando um ambiente para que o nome dele seja glorificado e você seja exaltado num monte de ímpio que não acredita nele. Então é por isso que ele vai deixar você ir lá dentro da fornalha para ele te salvar na fornalha. Na fornalha. É lá que ele vai te salvar, é na fornalha. Terceiro ensinamento. Eu aprendo com esses homens aqui que para superar a dificuldade e ser honrado no final, nós não podemos ficar por causa da luta trazendo sobre nós uma autopiedade, um sentimento de coitadismo. Porque eles poderiam colocar bem assim, ai, puxa vida, seu Nabucodonosor, tenha pena de nós, você sabe. Irmãos, eles em todo momento, você vê, eles se posicionam no início e se mantêm firmes, cheios de fé, cheios de coragem, nada de autopiedade, de coitadismo. Como que você quer que Deus te exalte se você fica atraindo autopiedade? Coitadinho de mim, ninguém faz nada por mim. Coitadinho, ninguém olha a minha dificuldade. Coitadinho de mim, eu estou passando nessa pressão sozinha. Todo mundo que serve a Deus tem passado as suas pressões e as suas lutas. A diferença de quem vai experimentar o poder de Deus ou não é aqueles que se posicionam com um olhar de coragem, com um olhar de fé, com um olhar de ousadia, sabendo que o todo Deus Todo-Poderoso se manifestará na hora oportuna. Aleluia! 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 Então, nada de ficar atraindo autopiedade, isso aí atrai o favor de Deus, afasta o favor de Deus, isso distancia o favor de Deus sobre a sua vida. Quem gosta de gente que fica com autopiedade, atraindo o coitadismo, é o diabo. Ele toma conta da tua mente, toma conta do teu coração e faz você se prostrar. É isso que ele quer, que você se prostre. Talvez você não se prostrou diante de uma estátua, mas você se prostrou emocionalmente, porque você está atraindo um monte de coisa ruim sobre a sua vida, quando você fica se colocando como coitado. Então você se dobra emocionalmente. E aí o inimigo olha e fala assim, ó, caiu na minha. Isso que eu queria. Ah, irmão, eu passo muita pressão e muita luta e dificuldade também, passo mesmo. E tem hora que parece que a pressão, ela fica violenta demais. Só que como eu aprendi isso aqui, todos os dias que a pressão vem violenta, eu encorajo a mim mesmo. Sabe como é que eu falo? Bruno, levanta a cabeça. Para no espelho, Bruno, vamos reagir. Você precisa aprender a encorajar você mesmo.
Sabe o que é que o salmista Davi, ele fala aqui no Salmo de número 42, versículo de número 5? Ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Ele está encorajando a ele mesmo, porque ele estava abatido com um monte de pressão que vinha na mente dele. Mas ele olhava, eu imagino que ele olhava para ele mesmo, olhava e falava assim: ei Davi, vamos reagir. Então eu quero desafiar você a fazer isso. Porque eu sei que a pressão na cabeça vem, o desânimo bate em mim também. Mas eu estou aplicando isso que eu estou ensinando para você. Eu levanto a cabeça e falo: ei, está na hora de reagir, ó. Queixo lá em cima e falo: vamos levantar, vamos trabalhar, vamos fazer o que precisa ser feito. Ei, vamos resolver o que precisa ser resolvido. Queixo lá em cima. Dá uma batidinha no seu vizinho e fala assim: levanta o queixo. Fala para quem está do outro lado assim: estufa o peito. E abre a boca com vontade para dar glória agora. Vamos lá. Abre a boca com vontade agora. Só quem está cheio de coragem vai aplaudir com maior força agora. Vai botar para quebrar. Ah, você poderia fazer algo maior. É gente que tem coragem nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. É isso, irmão. É isso. Pastor, você faz essas coisas doidas assim? Faço. Você nem imagina o que eu faço. Dá uma balangada em quem está do seu lado e fala assim: irmão, você tem que reagir, irmão, você tem que reagir. Fala aí, aleluia. Quarto ensinamento para poder sair da dificuldade e ser honrado por Deus. Quantos ainda querem isso? Diga aleluia. Sabe o que eu aprendo? Que esses homens não ficaram tentando encontrar culpados pelo que eles estavam sofrendo. Você imagina se eles estão entrando na fornalha e falam assim: Sadraque, da onde você tirou essa ideia doida de não obedecer ao rei? A culpa é sua, agora a gente vai morrer. Aí o Sadraque fala assim: não é minha não, é daqueles fofoqueiros. Quem mandou aqueles fofoqueiros? Eu estou aqui, eu mantive fiel a Deus, mas aqueles fofoqueiros lá, cambada de fofoqueiro. Em nenhum momento eles ficaram colocando a culpa em ninguém. Porque se Deus estava no meio deles, se Deus era o Deus da vida deles, Deus sabia de todo o processo que eles estavam passando. Se você tem convicção que Deus está sobre a sua vida, e você está passando uma crise, para de ficar tentando encontrar culpado. Para de ficar dizendo que a culpa é de fulano e de Beltrano por você estar assim. Se Deus faz parte da sua vida, isso é um processo e Deus está em todo o processo. E se você agir com sabedoria no processo, o final dele vai ser, sabe o quê? Honra e exaltação. Honra e exaltação. Honra e exaltação. Aleluia. Então, pelo amor de Deus, pare de ficar tentando encontrar culpado. Vocês estão passando uma luta dentro de casa, no casamento, para de um ficar botando a culpa no outro, marido a culpa na mulher, a mulher a culpa no marido. Para de ficar colocando a culpa. Foi uma pessoa lá na empresa que se levantou contra mim. Ô irmão, para com isso, vai buscar Deus. Tem uma pessoa na igreja que me persegue. Ô irmão, será que Deus não está no controle da igreja? Então se está acontecendo uma perseguição, faz parte do processo, vai buscar Deus. Oh meu Deus. Faz um carinho no seu vizinho e fala bem assim: fica comigo que o negócio está gostoso para a gente. Aleluia. Quinto ensinamento para superar momento difícil, ser honrado. Esses homens, em nenhum instante, eles deixaram o desânimo bater. Em nenhum momento eles deixaram o desânimo bater. Sabe o que eu vejo aqui? Eles, quando são jogados na fornalha, que o rei, alguém vê alguma coisa se movimentando lá. E o rei fala: meu Deus do céu, mas a fornalha aumentou 7 vezes mais. Era para na hora que chegou na beira, virar pó. 7, era para virar pó. Mas estou vendo algum movimento lá. Estou vendo alguma coisa balançando para lá. Vai lá ver o que é. Sabe o que acontece, irmãos? Eles dentro da fornalha,
Eles ainda estavam em movimento. A Bíblia não disse, mas eu imagino. Eu vou com a minha cabeça lá. Eu imagino que estava Sadraque, Mesaque e Abidnego rindo demais da conta e falando: aleluia, nós estamos no meio do fogo e nada nos queimou. Oh, glória, aleluia. Então vamos dançar aqui. Oh, xarabachai, aleluia. Oh, glória, estamos no meio do fogo. Irmão, sabe qual é o segredo para mim e para você? Quando a gente estiver no meio do fogo, nada de deixar o desânimo bater. É levantar a mãozinha para cima e começar a adorar a Deus. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Nada de desânimo, show tristeza, show desânimo. Sai para lá, coisa ruim. Eu vou ficar. Posso fazer uma coisa com você? Não. Pera aí. A gente vai fazer uma coisa doida aí. O que você vai fazer? Pastor, fica de pé. Vamos lá, fica todo mundo. Cadê? Eu quero um baterista aqui correndo, voando, correndo. Sabe o que a gente vai fazer? Você está no meio da pressão, irmão. Você está no meio da luta. Você está no meio da prova. Sabe qual é o segredo? É você mandar o desânimo embora e começar a se movimentar e começar a mexer. Ninguém vai entender nada. O que está acontecendo? Deixa eu falar uma coisa aqui. Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho, irmão, presos por fazer o que era certo. Então diz a Bíblia que eles estavam lá presos, e todo mundo devia estar lá desanimado. A vida acabou, nada acontece de bom com a gente. E diz a Bíblia que era perto da meia-noite. Enquanto uns estavam reclamando, outros estavam roncando, dormindo. Deixa a vida para lá. E aí o Paulo e o Silas, diz a Bíblia, que eles começam a cantar hinos de louvores e adoração a Deus. E quando eles começam a cantar hinos de louvores e adoração a Deus, começa a acontecer um grande terremoto no meio daquela prisão. Todas as portas que estavam fechadas se abriram, porque no meio da pressão e da crise tinha alguém que estava em movimento. Eu quero que você passe aí do lado da direita para a esquerda, movimento. Ora agora aí, meu irmão. Ora agora, fala em mistério. É movimento. Show tristeza, show desânimo. Agora olha só. Posso falar o melhor da festa para você? Escute. Sadraque, Mesaque e Abidnego, no meio da fornalha de mais forte, no meio da fornalha de o inimigo pensou de que aquele fogo fosse destruir Sadraque, Mesaque e Abidnego. O inimigo pensou que aquele fogo fosse destruir Sadraque, Mesaque e Abidnego. E sabe quem eram os inimigos? Escute. Os inimigos eram os invejosos que estavam vendo Sadraque, Mesaque e Abidnego crescer na província da Babilônia. Sabe quem eram os inimigos? Aqueles que ficaram com ira porque viram eles começar a se destacar, porque eram pessoas íntegras, corretas, eram pessoas de fé, que tinham uma vida pura. Então eles pensaram bem assim: nossa, o fogo vai destruir Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, jogam ele lá dentro. E aí diz a Bíblia que eles estão no fogo, eles estão movimentando. E sabe o que o rei fala? Meu Deus, e eu lancei 3, mas eu estou vendo 4. Meu Deus, escute. Mas eu lancei 3 e eu estou vendo 4. O que é isso? Eu vou te explicar o que é isso. Sabe o que é isso? É porque aquele fogo, eles pensaram que era um fogo do inimigo, mas aquele fogo fazia parte do planejamento de Deus, e é esse fogo que virá sobre nós agora. Então pede para Deus mandar fogo e deixar queimar, deixa queimar. Isso. Deixa queimar. Versículo de número 26 desse texto diz assim, ó: o rei, ele chegou na porta daquela fornalha
Quando seus homens falaram de que o Sadraque, Mesaque e Abidnego não tinham sido queimados, ele viu aquilo e ele falou: meu Deus, tem um quarto homem. Aí sabe o que aconteceu? Ele chegou na porta e falou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, vem para fora, porque eu sei que Deus tem um propósito na vida de vocês. E sabe o que Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram? Eu imagino que um falou: pô, chegou a hora, cara, chegou a hora. E ninguém ficou: ai, não vou, tô com vergonha, ai, não vou, tô com medo. Isso aqui eles fizeram um com o outro: vamos logo, porque chegou a hora de Deus mudar a nossa vida. Então olha o que aconteceu aqui no final, ó. Então é feito um decreto pelo Nabucodonosor, pelo qual todo povo, nação e língua que disser alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Escute, eles agarraram a oportunidade. Deus, Ele está chamando você que está num tempo de crise. Ele está chamando você que está no meio da fornalha. E Ele está dizendo: venha, para que você possa ter a maior experiência da sua vida comigo no que diz respeito a milagre. Aceite o fogo como um fogo de Deus, e aumente ainda mais a intensidade da sua busca, a intensidade da sua fé, a intensidade do seu envolvimento com a obra. Aumente mais. Pastor, eu estou numa crise, mas eu quero desfrutar do fogo dessa crise, para que Deus possa me exaltar. Pega 2 ou 3 que está junto com você, vem correndo para frente. Vem correndo para frente agora, se espalhe vocês aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui.